Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Marcos, esse trimestre, e nós estaremos então hoje vendo a terceira lição. Mas desde já, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Igreja Assembleia de Deus, em Belém do Pará, Templo Monte Sião. E nós estamos aí com esse projeto, uma equipe, eu, Diácono Abraão, pastor Ivandro, estamos com esse projeto da Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora, que é trazer toda semana uma pré-aula para os nossos professores e alunos e aí servir de suporte, de um apoio, de uma ajuda para você que é professor, talvez o professor iniciante, ou até mesmo um professor veterano. Nosso intuito, nosso objetivo é ajudar você a desenvolver o seu ministério, esse ministério de ensino na Escola Bíblica Dominical. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, pastores, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, de todas as cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Nós temos um grupo muito forte em Manaus, muitos dos nossos irmãos ali interagindo conosco e nós queremos agradecer, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa lição de hoje, lição de número 3, nós vamos estar estudando o capítulo 4 do livro de Marcos. Nós vamos estar vendo então as parábolas do servo. E a nossa lição de hoje, irmãos, tem 3 objetivos. O primeiro deles é compreender que a obediência em acolher a semente da boa nova gera frutos espirituais, na vida daquele que recebe de bom grado um coração aí fértil, um coração aberto para receber essa semente. O segundo objetivo é proclamar ao mundo que Jesus é a salvação revelada. Então, esse é um dos propósitos dessa lição, já que nós vamos falar de semente, de semeadura, de semeador, de terra, de solo, mas o objetivo nisso daí é proclamar ao mundo que Jesus é a salvação. Terceiro objetivo é assimilar que a soberania de Jesus garante a expansão do reino de Deus. E aí nós já podemos dizer que a vitória é garantida, a vitória é certa, porque é a soberania de Jesus que nos garante isso, a expansão do seu reino. Então vamos lá, lição de número 3, Marcos 4, as parábolas do servo. Texto áureo: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos capítulo 4, versículo 28. Verdade prática: fomos chamados para frutificar abundantemente no reino de Deus. A nossa leitura em classe de hoje encontra-se em Marcos capítulo 4, versículo 3 ao versículo de número 34. Tá bom? Então, quando você estiver preparando a sua aula, você vai estar se esmerando nesse texto, se debruçando nesse texto, porque é a base dessa lição. E aí você vai ter uma compreensão maior para a exposição da sua aula. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos estudando aí, esse capítulo de número 4, e nós vemos que o Evangelho de Marcos ele tem essa dinâmica, essa ação, essa movimentação. A gente observa que Jesus ele não para, está sempre ali em atividade. Então, apesar de conter poucas parábolas no Evangelho, no livro de Marcos, mas existe 6 parábolas aqui que são muito importantes, que nós estaremos estudando. Então, a gente vai estar estudando 4 neste capítulo e vamos estar estudando outras 2, no decorrer aí do estudo dessa lição. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é a parábola do semeador. Então, é a primeira parábola que nós vamos estar analisando. A parábola do semeador é uma parábola muito conhecida de todos nós, já foi muito analisada, exposta, pregada, ensinada. Então, não vamos ter muita dificuldade para nós compreender aqui. Eu acredito que não vai ter muita dificuldade para você, professor, expor para o seu aluno, devido nós já termos aí esse contato constante
com essa parábola, tá bom? Então, nós vamos ver nesse ponto aqui a importância dessa parábola. Também nós vamos ver o seu tema central e no terceiro subponto nós vamos ver a dinâmica do reino de Deus com relação a essa parábola. Este ponto da lição, o primeiro ponto, a parábola do semeador. Aí o primeiro subponto, nós vamos ver a sua importância. Marcos capítulo 4 e o versículo de número 13, que diz assim: então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus usava parábolas não porque desejava ocultar a verdade ou negar a salvação a quem quer que seja. O problema é o coração humano, é o coração do homem. Então Jesus ele se utilizava dessa forma, né, pedagógica, usando as parábolas, não para esconder as verdades. Então não é essa a dificuldade das parábolas. A dificuldade está sim na atitude do ser humano, no coração do homem. Então esse é o problema, como nós vamos estar analisando aqui. A chave para acessar o significado das parábolas é estar com o coração aberto, humilde e sensível. Então, segundo o comentarista da nossa lição aqui, esse problema, né, de se compreender a parábola é nós estarmos com o coração aberto e sensível para a palavra de Deus, para o ensino. E dessa forma, então, nós vamos poder estar compreendendo, né, as lições que estão por trás das parábolas. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, como nós já falamos, além de estar tratada nos 3 evangelhos sinóticos. Então você pode estar vendo essa mesma parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no Evangelho de Marcos, né, que nós estamos estudando, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Então também está retratada aqui essa mesma parábola. A chave da compreensão para qualquer outra parábola, né, que Jesus vai pronunciar, que Jesus vai transmitir, está exatamente em compreender essa parábola aqui do semeador. Então, olha só a importância dela, né? Ela é a chave para nós compreendermos as outras parábolas. Então, ela é importante pela sua base, pelo seu conhecimento e porque ela é a porta que abre para a compreensão das demais parábolas que nós estaremos estudando. Então, é muito importante essa parábola, né? A análise, o estudo dessa parábola. Ela revela com impressionante simplicidade a terrível problemática do coração humano. Então, ela é importante também porque ela revela essa problemática do coração do homem, do coração do ser humano, como nós vamos estar analisando. E, por fim, também, ela revela a especial dinâmica do reino de Deus. É nela que nós vamos ter uma base de como o reino de Deus é tratado, de como o reino de Deus ele funciona, toda a estrutura, toda a dinâmica. Então, por isso ela é importante. Tá bom? Porque ela vai ajudar você a entender as demais parábolas, porque ela revela a problemática do coração do ser humano e porque ela revela a estrutura e a dinâmica do reino de Deus. Então, olha, é muito importante nós fazermos realmente uma análise dessa parábola, tá certo? Aí, meus irmãos, nós vamos passar aqui para o segundo subponto, né, desta lição, que é o seu tema central. Qual é o tema central, né, dessa parábola, né, deste capítulo? Olha, o tema central aqui, sem dúvida, é o coração humano. Então, olha só, segundo subponto, seu tema central, Marcos capítulo 4 e o versículo de número 4, que nos diz assim: e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, observa bem, nós podemos já identificar aqui que o tema central que está tratando aqui este capítulo, essa parábola, é justamente o coração do homem, como nós vamos ver. Nessa parábola, o solo representa o coração humano, o coração do homem. A parábola do semeador ajudou os discípulos a entender o porquê Jesus não se impressionar com as multidões. A grande maioria de seus componentes representa um solo improdutivo, ou seja,
corações inapropriados ao cultivo da boa semente. Então, essa parábola ela traz essa revelação. Jesus, ele sempre estava rodeado por grandes multidões, mas isso não impressionava o mestre, não impressionava Jesus. E essa parábola traz essa revelação para os apóstolos, para os discípulos. Porque eles foram compreender o porquê que Jesus não se impressionava com quantidade, com multidões. Porque nessa parábola está revelado que nem todos que estavam ali, seguindo Jesus, eles estavam realmente interessados no reino de Deus. Existia pessoas que eram opositores ao ministério de Jesus, à pessoa de Jesus. Existiam pessoas curiosas que estavam ali só para observar. Existiam pessoas que estavam interessados em ser beneficiados, mas não queriam nenhum compromisso com o reino de Deus. Então, essa parábola, ela revela tudo isso. E o tema central aqui, como nós falamos, é o coração do homem, como nós vamos ver. Porque nessa parábola está revelado 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de corações, nós podemos colocar dessa forma. O primeiro dele era o coração endurecido, o segundo, coração superficial, o terceiro, coração dividido, e o quarto, coração frutífero. Então, olha só, o primeiro deles, que representa esse grupo de pessoas que cercavam Jesus, que estavam sempre ali no meio da multidão, era o coração endurecido, ou o coração insensível. E aí nós vamos ver no texto, de Marcos, que a semente, ela é lançada pelo semeador e cai à beira do caminho. Então, quando o semeador sai e lança a semente, uma parte dessa semente cai à beira do caminho, que estão representadas justamente as pessoas que têm um coração insensível, um coração endurecido. Porque o texto diz que logo as aves do céu vêm e comem essas sementes. Então, são aquelas pessoas que são resistentes, são insensíveis à palavra de Deus, à boa semente. São pessoas que o coração está endurecido para não receber a palavra de Deus. E aí, o próprio Satanás, como diz o texto, o próprio adversário das nossas almas, ele vem e já arrebata a semente, sem que a semente venha a frutificar, por conta da pessoa ter um coração endurecido. Em segundo lugar, nós temos ali as pessoas que têm um coração superficial, ou é representada aqui pelo solo pedregoso, lá do versículo 5. Eles até recebem alegremente a palavra, mas tudo não passa de ligeira experiência emocional. Logo, com as primeiras aflições e angústia, decepcionam-se com a vida cristã e desistem da fé. Então, aqui está representado um outro grupo de pessoas que tem o seu coração superficial. É aquela semente que cai ali entre as rochas, não é? E tem pouca terra. Então, logo a semente brota, mas por não ter uma profundidade, logo a semente morre. Que são justamente as pessoas que recebem a mensagem, recebem a palavra de Deus, mas quando vem a dificuldade, quando vem a perseguição, quando vem a luta, o que acontece? Eles se decepcionam. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam decepcionadas, e aí essa semente morre, e aí eles se afastam, eles saem. Então, veja esse outro grupo de pessoas aqui. Então, nós já ouvimos pessoas falar, não, quando eu não era crente, a minha vida era mais fácil. Quando eu não era crente, eu não passava por tanta dificuldade. Então, estão retratadas justamente nesse grupo de pessoas aqui, que receberam a palavra, até receberam com alegria, mas quando vem a dificuldade, eles não suportam, porque são pessoas que têm um coração superficial com relação à palavra de Deus. A palavra não consegue arraigar, porque não tem profundidade. E aí tem um terceiro grupo, que é o grupo que tem um coração dividido, que está representada pelo solo espinhoso, no versículo 7. Ou seja, eles recebem a palavra com alegria e até se firmam na fé. Porém,
preocupações mundanas disputam ferozmente pela atenção do seu coração. Então, olha só, esse terceiro grupo aqui é interessante, porque eles recebem a palavra, né? Eles aceitam, confessam Jesus como Salvador, e isso até com alegria. Mas essa semente está representada quando o semeador lança a semente, cai entre os espinhos. E o que acontece? Eles ficam ali divididos, porque às vezes eles querem servir a Deus, mas as coisas do mundo ainda permanecem na sua vida. Às vezes é a riqueza, é o dinheiro, é o prazer, a vida que leva no mundo, não consegue, ele está ali dividido. O seu coração está cheio de outras coisas, então ele não consegue permanecer, porque os espinhos vão sufocar, né? O desejo, o prazer mundano, as coisas do mundo ainda está ali preenchendo o seu coração, e isso vai sufocar essa semente, vai sufocar essa palavra. E nós vemos isso hoje nos nossos dias. São atores que recebem a semente, mas está dividido por conta da fama, então ele não vem. Ele tem uma prática mundana e aceita Jesus, ele quer até servir, mas ele não quer deixar porque ele está dividido. E nós não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao mundo, servir a Deus e a riqueza. Então, esse grupo de pessoas está sendo representado aqui nessa parábola. E isso nós vemos este tema central, que é essa vida do ser humano, o coração do homem. Aí nós vamos ver aqui um quarto grupo de pessoas, que são aqueles que têm um coração frutífero. E aí, atente bem para este grupo aqui. Olha, felizmente sempre há também corações acolhedores, que é o solo fértil. Está no versículo 8. Servos corajosos e frutíferos, que amam ao Senhor de todo o coração. Esse grupo aqui, que Jesus está representando, né, que é o solo fértil, é um coração que recebe de bom grado, recebe com amor a palavra de Deus. Este grupo triunfa sobre o diabo, triunfa sobre a carne, triunfa sobre o mundo, que são os três inimigos do coração humano revelado ao longo dessa parábola. E aí, nós precisamos estar inseridos neste grupo aqui. Você precisa orientar o seu aluno para que ele esteja se identificando com este grupo que recebeu a palavra de Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e é corajoso, é militante da fé. Ele não negocia a sua fé, não abandona a fé, ele não troca pelas coisas do mundo, ele não permite que a perseguição venha abafar, venha sufocar a sua fé, ele não permite que os prazeres do mundo venham dividir espaço no coração dele, porque ele recebeu a boa semente e ele tem um coração frutífero. Essa semente vai frutificar no coração dessa pessoa, no coração desse homem. Aí, meus irmãos, nós vamos agora para o terceiro subponto deste ponto, que é a dinâmica do reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 20, que diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Para o observador superficial, a parábola em estudo pode ser desestimulante. Por quê? Quando nós analisamos essa parábola, quando você vai ler essa parábola, parece assim que dá até um desânimo, porque a gente observa ali, parece que um semeador distraído, porque olha, ele está levando a boa semente. E aí ele começa a jogar à beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras. Então, o cenário aqui, a problemática aqui parece desanimador. Será que esse semeador não tem experiência? Ele não sabe? Porque ele não preparou a terra antes? Porque ele lançou entre as pedras? Porque ele lançou na beira do caminho? Porque ele não usou uma terra apropriada? Então, nós vemos aqui essa problemática. Parece que o semeador está distraído, parece que o solo não é adequado, somente 20% ali do terreno é apropriado para cultivar, mas nós vemos na parábola a ação humana um tanto desordenada,
até displicente, em meio a esse cenário, né, adverso. Mas nós precisamos entender aqui, irmãos, que apesar de estar sinalizando aqui para uma colheita desastrosa, mas a gente precisa compreender a funcionalidade, a dinâmica do reino de Deus. A boa semente é para ser lançada para todos, não importa o tipo de coração, a salvação é para todos, não importa o tipo de solo, o tipo de terreno, você precisa semear a boa semente. Você não pode escolher o solo. Então, aparentemente aqui vai ser algo desastroso, uma semeadura desastrosa. Olha, vai gastar a semente, vai perder a semente. Mas não se esqueça que, se tratando de reino de Deus, de palavra de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Você precisa ser o semeador que vai semear essa palavra, sem escolher um tipo de solo. Então, essa é a dinâmica do reino. Então, analisando aqui o texto, a parábola, a gente vai ter uma ideia a seguinte: olha, vai ser uma colheita desastrosa. De 100%, só 25% da semente vai prestar, vai frutificar, vai funcionar. Mas olha o que acontece, olha a dinâmica do reino de Deus. Recorde-se que muitos tinham uma expectativa culturais e espirituais equivocadas a respeito do Messias. Qual era a expectativa do povo aqui? Do povo que Jesus está falando, levando essa parábola, levando essa mensagem. Eles aguardavam o Messias, que viria coroado com um grande exército para libertar o seu povo, né, do opressor, libertar da opressão de Roma. Então essa era a expectativa. E isso fazia com que o povo entendesse errado a parábola do semeador. Eles tinham uma expectativa irreal. Então olha a dinâmica do reino de Deus aqui. Jesus está fazendo uma mudança de mentalidade, uma mudança no coração das pessoas, uma mudança na mente do seu povo, dos discípulos, dos apóstolos e das pessoas que o seguiam. Através dessa parábola, ele está usando como uma ferramenta pedagógica que vai mudar essa mentalidade, para que o pensamento deles seja mudado, seja modificado, porque eles estavam com uma expectativa totalmente errada e Jesus está mudando isso. E aí qual é o resultado? Olha o resultado. Aquela semente, aquela semeadura que parecia ser um desastre, ela tem algo aqui sobrenatural, porque não depende das circunstâncias, porque é o próprio Senhor Jesus que vai trabalhar para a expansão deste reino. E está firmado em Jesus o sucesso dessa semeadura, o sucesso desse reino. Então, olha o que acontece aqui. Apesar das circunstâncias desencorajadoras, a colheita é impressionante, frutificando a 100 por 1, ou seja, uma colheita sobrenatural, que vai de encontro às impossibilidades. Seria impossível, mas a colheita é impressionante. Deus opera um milagre e é uma colheita sobrenatural. Assim, a parábola revela a especial dinâmica do reino de Deus em Jesus. Começo humilde, mas garantia de frutos miraculosamente desproporcionais para as circunstâncias da semeadura e os méritos humanos. Então, meus irmãos, aquela semeadura que parecia que seria um desastre, você vê aqui um sucesso total, produzindo, como diz o texto, a 100 por 1, de uma forma ali extraordinária e sobrenatural. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, continue semeando, continue investindo no reino, lançando a boa semente em todo tipo de solo, porque a colheita, ela é um sucesso em Cristo Jesus. Deus abençoe, continue conosco, não saia desse vídeo, continue conosco e nós vamos dar aí a continuidade. Com certeza Deus vai abençoar muito a nossa vida. Deus abençoe. Boa noite, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém e estamos nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já vimos no primeiro momento a primeira parte da lição e agora vamos à segunda parte. A segunda parte da lição consiste em
mais parábolas do reino. Um termo interessante é o termo reino. Para muita gente, isso pode talvez não estar tão claro. Para você, possivelmente já está porque você tem estudado, mas para algum aluno, alguma outra pessoa, isso pode não estar tão claro. Então, o que é o reino? Quando fala em reino, e foi dito aqui que a parábola do semeador, ela é a base para que se compreenda as demais parábolas que tratam do reino, porque a parábola do semeador, ela apresenta o reino de Deus, de forma muito clara, muito fundamental, muito estrutural. Então ela é a base para que se compreenda as demais parábolas seguintes, que também tratam do reino de Deus, da apresentação do reino de Deus. Mas o que é o reino? O reino de Deus? O reino de Deus é a presença de Deus no mundo. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre as pessoas. E entenda domínio não como pressão, como aprisionamento, mas como direcionamento. Deus direcionando, Deus tomando a direção. Então isso é o reino de Deus, é a presença de Deus no mundo. É o domínio de Deus sobre as pessoas. Para o povo da época, no contexto em que Jesus pregava, o reino de Deus era pensado, era visto, e também já foi dito aqui, como um reino físico, que eles viviam, estavam sob domínio romano, e eles queriam se libertar, obviamente, e eles esperavam então um reino físico que viesse trazer isso para eles. Mas o reino que Cristo trazia não era isso, não era um reino externo, era um reino interno, que nascia, que aparecia de dentro para fora, de dentro das pessoas para fora. O evangelho é isso, ele faz isso, ele é confronto, ele faz com que as pessoas mudem o seu comportamento, mudem a sua vida, recebam o reino de Deus e tenham a sua vida mudada, transformada. Isso é o evangelho. Então, basicamente, essa é a explicação sobre o que é o reino de Deus. A nossa primeira parábola, porque são mais parábolas sobre o reino, nós temos ela em Marcos capítulo 4 e o versículo 22. É a parábola da candeia. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir. Marcos capítulo 4 e versículo 22, e lá está escrito assim: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Esse versículo está falando exatamente do reino de Deus, porque no versículo anterior, Jesus fala e Marcos transmite, dizendo que o reino de Deus é comparado a uma candeia, nosso contexto aqui, a uma lamparina, a uma vela, a alguma coisa que produz luz, que traz claridade no ambiente. E o reino de Deus é comparado a uma candeia. O versículo diz: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. A candeia mostra isso, a luz mostra isso, a lamparina mostra isso. A lamparina, a candeia, a vela é sempre colocada em um lugar de destaque. Ninguém vai colocar uma lamparina, uma candeia, uma vela dentro de um armário escondido em uma gaveta ou coisa parecida. Ela vai ser usada exatamente na necessidade. Qual é a necessidade? Quando é o momento da necessidade de usar a luz, a candeia, a lamparina? É no momento de trevas, no momento de escuridão, para mostrar o caminho, para que se encontre o caminho, para que se possa movimentar sem atropelo, sem que as pessoas trombem umas nas outras, sem que as pessoas se batam pelas paredes, caiam em alguma situação perigosa. Mas com a luz, com a candeia, tudo vai ter claridade. Então o reino de Deus, que no momento, para as pessoas que vivam, quem via Jesus naquela época, muita gente, para todo mundo ali, até para os discípulos, era algo muito novo. Eles viam assim, eles não tinham tido ainda uma compreensão muito clara acerca de quem era Jesus, do que ele vinha fazer, do que ele tinha vindo fazer, sobre a promessa de Deus, e era tudo muito diferente, muito novo, até de certo modo estranho. Mas eles estavam ali, claro, o Espírito Santo os estava guiando, e eles estavam ali nesses primeiros passos para descobrir como é que funcionava, como é que era. Eles estavam ansiosos por querer mais, por descobrir coisas novas, e Cristo os tinha chamado. Então, até para os discípulos, e obviamente para as pessoas que acompanhavam também, o reino de Deus ainda era uma coisa muito nova, muito assim para ser compreendida. Então, ainda estava como se tivesse ainda não revelado, ainda não mostrado, ainda não esclarecido. Estava nos primeiros passos, no embrião, vamos dizer assim. O reino, uma hora iria brilhar. Uma hora a candeia ia clarear tudo.
A lamparina ia ser colocada no velador, no lugar de destaque, que ia clarear todo o ambiente. Entenda esse ambiente como mundo geográfico, todo o espaço mundial onde existem pessoas. Então, essa candeia iria brilhar, iria chegar um momento que ela iria se mostrar. E era exatamente isso que Cristo estava falando. O reino de Deus é comparado a uma candeia que vem para brilhar. O evangelho, ele vem para isso, para trazer luz, para iluminar, para esclarecer. E era isso que as pessoas ainda não tinham entendido com tanta clareza nos primeiros passos de Jesus como o Messias, nos seus 3 anos de ministério. Outro ponto interessante que a gente precisa observar é agora a próxima parábola. E a próxima parábola é exatamente a parábola da semente que cresce e cresce automaticamente. A gente tem aqui a parábola da semente que cresce automaticamente em livro de Marcos, capítulo 4 e versículo 27. No livro de Marcos, capítulo 4 e versículo 27, que eu vou ler com vocês e você pode conferir na sua Bíblia, nós temos: depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O versículo anterior, que ele deixa bem claro essa situação, ele traz mais clareza para o nosso versículo base, que é o versículo 27, ele traz, eu quero ler para você porque ele deixa bem mais claro o versículo seguinte, o versículo que nós estamos lendo. Marcos capítulo 4, versículo 26. Ele diz assim: disse ainda, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente na terra. Agora o versículo da lição aqui. E depois que ele lançou a semente na terra, depois ele dormiu e se levantou, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele é um semeador, esse homem, ele lança a semente. Um parêntese, quem é o semeador? Quem era o semeador? No momento Jesus era o semeador. Os discípulos seriam semeadores também. E isso sendo expandido, hoje nós somos os semeadores também. Então, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente e depois ele vai para casa. É como se ele semeasse pela manhã, ele vai para casa, almoça, cochila um pouco e à tarde se levanta para continuar o seu serviço. E quando ele se levanta, ele percebe que aquela semente já germinou e cresceu. Um ponto interessante aqui é que ela cresceu automaticamente. Ou seja, o reino de Deus está aí e tanto faz eu dormir como eu estar acordado, o reino de Deus ele vai continuar aí. Ou seja, se eu dormir ou se eu não dormir, o reino de Deus está aí, ele vai continuar, ele vai existir, ele vai crescer, ele é imparável. Ninguém pode parar o reino de Deus, ninguém pode parar o crescimento do reino de Deus, ninguém pode parar o crescimento da igreja. Isso já foi tentado em outros momentos. No início da era cristã, isso foi tentado por várias vezes parar a igreja, parar o movimento de expansão do reino. E lembre que o reino que falei é um reino que cresce de dentro para fora, de dentro das pessoas para fora. As pessoas ouvem o evangelho, são transformadas e isso sai das pessoas e é espalhado para o mundo. Então as pessoas transformam o mundo por meio do evangelho, que transformou as pessoas. E por mais que alguém não queira, por mais que tenha oposição, que alguém queira impedir o crescimento do reino de Deus, não vai conseguir. Há 2000 anos, pessoas tentam impedir o crescimento do reino de Deus, mas há 2000 anos, essas pessoas não têm conseguido impedir o crescimento. Porque não depende da minha vontade, não depende da vontade do ser humano essa obra parar, nem andar acima do seu ritmo. Depende de Deus. Deus dá o crescimento. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que um é o que semeia, outro é o que rega, outro é o que ceifa, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, a obra de Deus, o reino de Deus é imparável, ninguém consegue parar o reino de Deus e ele caminha no tempo determinado por Deus. Não somos nós quem determinamos o tempo, mas é Deus que determina o tempo. Não somos nós que determinamos o crescimento do reino no ritmo que nós queremos. Não, é no ritmo que Deus quer. Então assim,
a gente pode observar na parábola da semente que cresceu automaticamente, lá em Marcos capítulo 4, versículo 26, a partir do versículo 26. Nosso próximo exemplo de parábola, a gente tem a parábola do grão de mostarda. E a parábola do grão de mostarda, ela também fala do reino. Observe que, eu disse anteriormente, que a parábola do semeador, ela falava da apresentação do reino de Deus. A parábola do semeador, ela é base para que todas as demais parábolas sejam compreendidas. Por quê? Porque a parábola do semeador, ela vai dizer a dinâmica desse desenvolvimento do reino, do crescimento do reino. Ela vai dizer como é que se movimenta, ela vai dizer os detalhes sobre o reino. O que é que tem que ser feito, onde é que tem que ser semeado, como é que o reino é desenvolvido, como é que se dá o crescimento do reino, a proporção de crescimento. A gente vai observar mais adiante que o próprio reino de Deus, esses resultados, eles são 30, 60 e 100. Então, aqui, na parábola do grão de mostarda, em Marcos capítulo 4, versículo 31, você pode conferir, nós temos mais um exemplo do reino de Deus chegando para nós. E o versículo diz assim, o versículo 31 diz, que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas depois cresce. Depois que é semeado, a semente germina e não é simplesmente uma semente, por ser uma pequena semente para a região onde ele estava, a região da Judéia, aquela região desértica ali, era para eles a menor semente. Hoje existem outras sementes menores, mas essa era a menor semente. Então, de tão pequena, parecia desproporcional e que não ia dar muita coisa. É só um grão de mostarda. Não parece muita coisa, mas quando essa semente germina, a planta nasce, é uma hortaliça, ela nasce, começa a se desenvolver, começa a crescer, ela fica tão importante que até aves vêm se aninhar nos galhos dessa planta. Essa planta é o reino de Deus, é aquilo que Deus trouxe para nós por meio de Cristo, é o reino trazido por Cristo, é o reino que nasce de dentro para fora. Esse é o reino de Deus. Então, podia parecer pequeno naquela época, podia parecer muito pouca coisa, só alguém que andava caminhando chamado Jesus, um homem de certo modo desconhecido, sem muita influência ou sem nenhuma influência entre as pessoas, entre as autoridades, mas depois que ele morresse, é como se não, era isso, a semente do evangelho germinava por meio dos outros semeadores que iam se espalhar. Os discípulos se espalhavam depois, se espalharam e começaram a levar para o mundo essa mensagem do reino de Deus. Então Cristo começa com essa mensagem, dá estrutura para os discípulos, depois esses discípulos vão reproduzir, vão espalhar e vai chegar até nós, e nós vamos fazer esse mesmo trabalho que os discípulos faziam, divulgar o reino. Então, o grão de mostarda basicamente, o reino parecia pequeno, eu disse parecia pequeno, no momento humanamente falando, mas esse reino iria crescer, iria desenvolver, iria expandir, iria chegar até nós, iria transformar pessoas, iria transformar cidades, iria transformar gerações, iria mudar situações, iria mudar, eu digo até mudar a história. Tanto que, em aproximadamente no ano 1500, é impressa a primeira Bíblia. 1400, próximo de 1500, a primeira Bíblia é impressa. Isso traz uma expansão extraordinária do Evangelho no mundo, do reino de Deus no mundo. Então é importante a gente compreender que essas parábolas, essas 4 parábolas, são fundamentais para entendermos sobre o reino de Deus, e a do semeador é base para que entendamos as demais parábolas que vêm em seguida. Nós vamos continuar com o pastor Evandro, tratando agora sobre os exemplos práticos, um exemplo prático que Cristo traz para os discípulos, aprendizado, vivência, e o pastor Evandro vai trazer isso para nós agora. Obrigado. A paz do Senhor. Eu me chamo Evandro, sou pastor auxiliar aqui na congregação Monte Sião e vamos dar prosseguimento nessa aula maravilhosa em que a gente está estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos e falando das parábolas do servo. A partir do ponto 3, a gente vai
passar a observar algo mais prático, né? Todos os ensinamentos que os discípulos receberam por meio das parábolas, agora chega um momento em que tudo será colocado em prática. Os discípulos serão colocados à prova e todo aquele ensinamento teórico, no campo teórico, eles vão passar agora a observar de uma forma mais prática. Então, no ponto 3, a gente vê aqui uma aula prática, tá? E são 3 subpontos. No primeiro, a gente vai observar o cenário dessa aula, o local onde se dará essa aula prática, né? No segundo subponto, a gente vai observar a confiança de Jesus. E no terceiro subponto, o poder de Jesus. A gente observa agora nesse momento que essa é chegado o momento, a hora em que eles precisam passar por esse teste, tá? E nesse cenário que a gente vai observar aqui, a gente observa o capítulo 4, o verso 35, quando o Evangelho de Marcos diz assim, olha, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem, tá? É hora de uma rica aplicação prática, né? E o comentarista chama a atenção aqui, é interessante que Marcos ele capricha em comparação aos outros relatos desse mesmo evento, né? Por exemplo, lá em Mateus e em Lucas, Marcos ele traz mais alguns detalhes que os outros evangelistas não trazem. Por exemplo, a hora do dia em que se deu aquilo ali, que era na tarde, a presença de outros barcos que seguiam o barco onde Jesus estava, você pode conferir isso lá no verso 36, e também o fato de Jesus estar dormindo sobre um travesseiro, lá no verso 38. Então, são pontos interessantes e peculiares do Evangelho segundo Marcos, que a gente não tem esses relatos nos outros evangelhos, nos outros relatos do Evangelho, por meio de Mateus e por meio de Lucas. A gente não tem esses detalhes de uma forma mais peculiar, tá? A gente não tem esses relatos de uma forma mais clara, tá? Então, a gente pode observar aqui o local, o cenário dessa aula. É o chamado Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, tá? É interessante nessa aula, se os professores puderem, eles trazerem um mapa com o local. Esse local, o Mar da Galileia, é interessante e o comentarista faz algumas observações aqui, por exemplo, a extensão, 166 quilômetros quadrados, tá? Uma superfície, a sua superfície está muito abaixo do nível do mar, e isso faz toda a diferença, são 213 metros abaixo do nível do mar, e próximo de uma cadeia de montes, onde está o Monte Hermon, por exemplo, que é um monte bem alto, 2.804 metros acima do nível do mar, e o local onde está o Mar da Galileia é como uma bacia, 213 metros para baixo. Então, esses detalhes geográficos eles são interessantes para que a gente possa trazer como curiosidade, a título de curiosidade para as nossas classes, porque, segundo os geógrafos, é um local propício para que haja tempestades de vento, para que haja, de repente, esse encontro do ar frio com o ar quente, né? A gente vê no Monte Hermon, por exemplo, que até neva lá. Então, o ar frio do monte, o ar quente do mar propriamente dito, que fica a 213 metros para baixo do nível do mar, o encontro dessas duas frentes provoca esporadicamente e, de repente, algumas tempestades. Então, é importante a gente trazer esses detalhes, essas informações, para que a gente possa ver o que aconteceu de forma de repente ali. A gente pode ver que, como o comentarista diz, outras embarcações iam, Jesus ia numa comitiva no mar. E se eles estavam navegando ali é porque o ambiente parecia propício à navegação. E, de repente, acontece essa tempestade. Então, o cenário é esse, o local importante para que a gente possa trazer a título de conhecimento e para que também agregue mais a nossa aula, tá? O segundo subponto a gente vai falar sobre a confiança de Jesus. Lá no verso 38, Marcos, capítulo 4, verso 38, diz assim, ó, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Então, como a gente já falou aqui, o comentarista chama atenção para esse detalhe, né? A presença de outros barcos demonstra que o clima parecia tranquilo para a navegação. Só que, de repente, acontece essa tempestade. O vento começa a bater muito forte, as ondas começam a ser mais fortes, altas, e começam a
açoitar a navegação que eles estavam fazendo, os barcos onde eles estavam atravessando para o outro lado. E a gente observa aqui que os pescadores experientes percebem essa situação e que essa situação foge do controle. Lá no verso 37, a palavra de Deus diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É interessante que Marcos não estava propriamente lá, possivelmente ele não estava lá, mas ele recebe os relatos de Pedro, como a gente viu nas aulas inaugurais, e a gente pode observar que ele detalha esse súbito dessa tempestade que traz um desespero para aqueles homens. Eles ficaram aflitos e a gente pode observar o contraste que há entre a aflição dos discípulos e a tranquilidade de Jesus. É interessante, como o comentarista também traz aqui, que é a única vez que a gente vê Jesus, o servo, dormindo durante os evangelhos e justamente durante uma tempestade. É interessante que essa cena ela traz para a gente essa forma dos discípulos serem testados naquilo ali que eles aprenderam, nos ensinamentos que eles receberam, nos ensinamentos teóricos que eles receberam naquele momento. É interessante que a gente possa observar que Jesus passou por esse momento dormindo de uma forma tranquila, enquanto os discípulos estavam desesperados, enquanto os discípulos perderam completamente a fé e estavam achando que tudo havia acabado, tudo havia perdido, esquecendo dos ensinamentos que eles receberam de Jesus, do Mestre. E a gente pode observar que aqui, por exemplo, no verso 26, eles poderiam ter a oportunidade, né, de ter colocado em prática todos os ensinamentos que receberam, por exemplo, na parábola da semente. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam trabalhando para o reino de Deus, para a expansão desse reino de Deus. Então, eles deveriam entender que aquele momento era um momento de provação, mas que de uma forma miraculosa eles talvez pudessem sair daquela situação. Na parábola da semente, por exemplo, é interessante essa comparação que há entre Jesus estar dormindo e a parábola da semente, por exemplo, quando o verso 26 e 27 do Evangelho de Marcos diz assim: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, os homens que estavam com Jesus, os discípulos, deveriam lembrar desses ensinamentos. É verdade que é muito fácil a gente falar agora, quando tudo já passou, quando tudo já se resolveu, mas eles deveriam lembrar desses ensinamentos, de que a semente, quando ela é plantada, ela vai germinar e ela vai crescer. E eles estavam ali trabalhando para que essa semente pudesse ser semeada em outras regiões. A gente pode observar Jesus dormindo e a gente lembra, por exemplo, de Pedro, né? Quando Pedro foi preso, lá já nos dias de Herodes, e ele está preso e a igreja orando por ele, e a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 12, verso 6 de Atos, por exemplo, que Pedro estava dormindo entre dois soldados. Então, a gente passa a entender que a confiança que Jesus tinha, ela deveria ser copiada pelos discípulos. A confiança que Jesus tinha, a ponto de estar dormindo em uma tempestade, deveria ser confiada por aqueles homens. Eles deveriam lembrar dos ensinamentos que receberam, da parábola da semente, por exemplo, quando essa semente germina e cresce, e como Jesus falou na parábola, o semeador não sabia como isso aconteceu. Dessa mesma forma, eles deveriam imaginar que de uma forma sobrenatural e divina, eles seriam ajudados no momento oportuno. Isso fica para nós uma lição muito grande, que nós precisamos ter confiança em Jesus. As nossas aulas de escola dominical, elas são importantes também para a gente trazer para o contexto dos nossos alunos. São relatos que aconteceram há milhares de anos atrás, mas que servem para edificar a nossa fé hoje. E é interessante que esse subponto fale da confiança de Jesus, que aqueles homens deveriam ter e precisaram passar por aquele teste. E você, se você está passando por dificuldade, se você está passando por problema, não perca a confiança em Jesus. Não perca a confiança naquele que tem o poder de acalmar o mar, de acalmar a tempestade, aquele a quem até o vento e o mar lhe obedecem.
Tenha confiança em Jesus. Tenha paz. O Senhor Jesus Cristo pode trazer paz, a paz que excede todo o entendimento. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele guardará o coração e os sentimentos em Cristo Jesus, aquele que acalmou a tempestade. Então, esse relato é importante para trazer o relato histórico do que aconteceu e para que na nossa aula a gente possa contextualizar, trazendo a aplicação pessoal para os nossos alunos e relembrando do que Jesus havia falado para eles antes de passarem por essa dificuldade, por esse problema, e relembrando o que os outros servos de Deus trouxeram para nós, falando sobre a paz de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo estava em paz, independente do que acontecesse. Pedro estava em paz, dormindo no cárcere. E você, enfrentando o problema que você estiver enfrentando, saiba, creia, se você tiver a paz de Deus, tudo ficará bem. O terceiro subponto da nossa lição, nesse terceiro ponto, vai falar do poder de Jesus. O verso 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O que é interessante aqui é que, como o comentarista diz, que Jesus é despertado não pela tempestade, né? Jesus não é despertado pela natureza, mas pelo sarcasmo humano, né? O sarcasmo é uma espécie de zombaria, quando alguém diz algo oposto do que realmente queria dizer. Então, no verso 38, ele diz assim: não te importa que pereçamos? Com certo sarcasmo e ironia, aqueles homens despertam Jesus. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus tem todo o poder. O poder pertence a ele. Então a palavra diz que ele ordena e tudo se acalma, né? O servo volta-se para o vento e o mar e com autoridade repreendeu-os. O Criador bradou com a sua criatura. Isso nos faz relembrar lá de Gênesis, quando Deus cria tudo pelo poder da palavra. Jesus, ele é criador. Jesus também fez parte do processo criativo porque ele é Deus. Então, ele tem autoridade para falar e a natureza se aquietar e tudo se colocar no seu devido lugar. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele tem autoridade para mandar o vento parar, as ondas sossegarem, tudo se fazer bonança. Colossenses 1,16 diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, isso traz para nós que quando Jesus fez milagres em que ele mexeu com a natureza, isso era um símbolo, um sinal de que ele é aquele que vai trazer novamente a paz até mesmo para a terra, para o ecossistema. Lembrem lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, por causa do pecado do homem. Então Jesus, quando ele fazia esses milagres, como por exemplo, transformando água em vinho, ordenando ao vento e ao mar que sosseguem, ele estava em sinais dizendo, olha, eu vou restaurar a terra que um dia foi amaldiçoada pelo homem, tá? E a gente precisa entender que o nome de Jesus é poderoso. E você, se está passando por dificuldade, se você está passando por luta nesse momento, eu não sei qual a dificuldade, qual o problema que você está passando, e a gente pode trazer isso para os nossos alunos, que o nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus tem poder. Muitas das vezes, a gente talvez, a nossa tempestade, os vendavais que estejam passando pelas nossas vidas não sejam literais. Muitas das vezes o mar está agitado, as ondas batem contra o nosso barco de uma maneira não literal, de uma maneira metafórica. Mas o que a gente precisa entender, e que esse ponto é interessante, é que o poder de Jesus fez com que tudo se acalmasse. E eles, os discípulos, a única coisa que eles puderam dizer foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é o Messias, ele é o próprio Deus. Tá? O perigo maior para o ser humano não é a fúria do mar ao seu redor, mas a incredulidade em seu interior. Então, se você está passando por dificuldades, por problemas, creia hoje
que Jesus tem todo o poder para te ajudar. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, que nós possamos aplicar isso para a nossa vida. Se estivermos passando por dificuldades, por lutas, por vendavais, que nós possamos crer no nome de Jesus e no poder que esse nome tem. E possamos levar isso também para a nossa aula, para a nossa sala de aula, para o nosso grupo pequeno, para que nós possamos tomar posse do poder que essa palavra tem. E se porventura precisarmos, encontrarmos pessoas que estejam passando por problemas difíceis, a gente possa trazer a palavra que tem o poder para mudar a vida das pessoas. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm sofrido de problemas emocionais, problemas espirituais, sentimentais, e eles não têm a definição do poder que é no nome de Jesus, porque muitas das vezes não conhecem Jesus como a Bíblia apresenta. E nós temos essa ferramenta, nós temos o poder que pode libertar a vida de pessoas, o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Então, que esse evento que aconteceu milhares de anos atrás possa edificar as nossas vidas hoje e também os nossos alunos no domingo que vem. A aplicação pessoal da lição diz assim: nada impedirá a implantação do reino de Deus. Em situações desesperadoras, é essencial manter a fé em Jesus e seguir dando frutos para o seu reino. Veja bem a aplicação pessoal. Em situações desesperadoras, é essencial manter a fé em Jesus e seguir dando frutos para o seu reino. Que nós possamos ficar com esse ensinamento, com esses ensinamentos, tanto os teóricos que Jesus passou para os discípulos, quanto os práticos, em que ele leva os discípulos para uma experiência mais íntima, mais pessoal e de uma maneira mais prática, para que nós possamos pegar esses ensinamentos, esses relatos e aplicar na nossa vida, em nome de Jesus. Que você fique com essa palavra e vamos orar agora, encerrando essa transmissão, que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Jesus, obrigado por teres nos deixado essas histórias, esses relatos históricos, mas que fazem muita diferença na nossa vida, nos dias que vivemos, diante de tantas dificuldades, diante, Senhor, do crescimento do reino de Deus na face da terra, da expansão do reino de Deus, que essa mensagem possa trazer liberdade, libertação e vida para muitas pessoas, principalmente aqueles que ainda não te conhecem e que precisam de um encontro verdadeiro e real com você. Que esse ensinamento possa cair em nosso coração, como bem falou, como tu bem nos expressou na parábola do semeador, em terra boa, para que possamos multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, e sermos abençoados e sermos também instrumentos para abençoar a vida das pessoas, em nome de Jesus. Obrigado por essa ferramenta, por essa oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém.